Hi, Olá, good evening, boa noite a todos, good ou morning. bom dia. Welcome to Bem-vindos ao Facebook TWR Facebook Live. I'm Eu here estou aqui em Dharamsala, Índia, India, in a beautiful place, esse Nobu lugar House. bonito na casa do Norbu. It is a little bit late for É um me pouco here. tarde para It's mim aqui, about é 11:30 mais ou menos in the 11h30 da night, noite. and still have a little bit Eu of jet lag, ainda estou com um pouco de uh, lidando um but I pouco will com o promise I fuso will not horário da fall viagem, asleep. mas eu prometo tentar não I dormir mean, I'm durante a minha fala. speaking, but I might fall asleep during meditation. Possivelmente eu vou adormecer durante a meditação. So Então, today's o tema de hoje topic it's meditation é on meditação sobre a dissolving dissolução the do ego. ego. So Então, of course it's claro que é a very fancy nome title. bastante interessante. Seems like something Parece algo we que all would love todos to nós like to have an adoraríamos experience, ter, and something that conseguir every yogi, fazer, every algo que practitioner qualquer wish to yogi have. ou praticante adoraria Maybe conseguir everybody fazer, mas kind talvez of nós precisemos struggles nos to esforçar have um pouco experiences of dissolving para ter a the ego. experiência de dissolver o próprio ego. So before I go Então, into antes that, de entrar no how tema, is all gostaria de the saber experience of the meditation como têm sido as happening? experiências de vocês com relação à meditação. Have you all Vocês been têm doing practices? feito as práticas? Have you all been doing Vocês todos têm feito times, as práticas informais informal 5 vezes ao practices? dia? Have you all been Vocês têm reflecting refletido sobre os for the últimos last 3 3 anos years da sua vida com respeito ao of your seu mood, humor, aos seus padrões de your patterns of your pensamentos thoughts, e de emoções, and recognizing e reconhecendo how these mood patterns como of thought, como esses emotions padrões de humor, are pensamentos e affecting emoções one's afetam o seu health, bem-estar e a sua or saúde, any conditions that you have, em qualquer situação em que você or esteja, any ou qualquer the reality realidade, situations that you have situações que created in você your tem life criado na sua that vida corresponds. que correspondem a esses padrões. Basically, we create Basicamente, our nós reality, criamos a nossa our realidade, environment, nosso meio, based on our view, baseados nessas thoughts and visões emotions. de mundo, pensamentos e emoções. And by reflecting, we recognize Refletindo very e clearly, reconhecendo and so isso claramente, by reflecting, we feel nós it's sentimos possible que é to possível change. So, mudar. have you been Então, doing vocês têm feito as practices? Have you práticas feeling any changes? e So sentindo this is, qualquer I think, mudança, alguma mudança? since the last topic we discussed Esse about último it, so I tema hope que that, nós discutimos sobre you all se are não doing ser the practice and a dor, feeling vocês estão todos fazendo a effects. prática, os So not efeitos. giving up and practicing Não desistam continuously. e pratiquem And those who are continuamente. coming first time, I E would aqueles que estão recommend chegando you pela to primeira view vez, this, assistindo pela Facebook primeira Live, vez, eu which is recomendo que vocês recorded, assistam os últimos and, vídeos which is on my que Facebook. foram gravados e estão disponíveis na So, página do Ling Binsha Brasil em meditation on português. dissolving ego. Então, a meditação sobre a dissolução do ego. So let's think about a few things. Vamos pensar sobre algumas Meditation coisas. on dissolving Meditação ego, sobre a meditation dissolução do ego, on meditação sobre a dissolving dissolução pain, da dor, meditation meditação on sobre a dissolving dissolução body. do corpo. So if you think Então, about, like, in ancient practices, nas práticas like in Dzogchen, antigas do Dzogchen, da grande perfeição, there's a lot of há vários historical relatos históricos where de many yogis, muitos masters yogis have e mestres que achieved atingiram o corpo de luz, so-called ou chamado rainbow body. corpo de arco-íris. So how they achieved Como eles the body of conseguiram light, how they atingir achieved esse the corpo de rainbow luz, body, esse corpo is de because arco-íris? they actually, Porque, na verdade, eles, power of their o meditation poder da and meditação e da consciência dissolve entire their é capaz de body dissolver o corpo inteiramente em luz in the moment of the death, no momento da in the morte, process of dying, no processo they're da able to morte. dissolve Eles são entire capazes de their dissolver physical body, o corpo físico matter into e a light. matéria inteiramente em luz. Imagine, Então imagine you know, só how powerful that would be. quanto isso pode ser If that is poderoso. possible, Então, se isso é possível, then então, obviously, obviamente, dissolving dissolver our pain, a nossa that's dor possible. é So that possível. we, during
Então, durante as últimas meditações, vários de vocês tiveram experiências com isso. Quando nós estávamos trabalhando na ideia de você não ser a sua dor, muitos foram capazes de separar o si mesmo da dor. Muitos foram capazes de conectar com a conectar com a consciência e ver a dor a partir da consciência. E aí ter a possibilidade de liberar e de curar a dor. É muito possível. Então eu vi muitos comentários de pessoas que conseguiram lidar melhor com a dor, liberar. E algumas vezes pessoas disseram que pela primeira vez eles tinham sido capazes de liberar uma dor que estava lá presente há muito tempo. Então isso é muito incrível. Então basicamente isso significa que você é claramente capaz de superar as suas dores emocionais e físicas. Significa que você é capaz de dissolver suas dores físicas e emocionais. Você é capaz de desconstruir o corpo físico, você é capaz de desconstruir as suas dores físicas e emocionais. E a razão pela qual você é capaz de fazer isso é você é capaz de fazer isso porque você é capaz de dissolver o ego. Então vamos falar sobre isso um pouco. Se você é capaz de dissolver o seu ego, se você é capaz de liberar o seu ego, então você é capaz de dissolver a dor e você é capaz de dissolver seu corpo e suas emoções que são produtos desse ego. Então, todo o senso de desconstrução do corpo, da dor e do ego, ou de dissolver corpo, dor e ego, ou liberar-se dessa dor, corpo e ego. Tudo isso significa a mesma coisa. Então, basicamente, o princípio é o mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre uma experiência pessoal. Como você faria isso? Ou talvez a questão seria, muitas vezes nas nossas vidas, quando nós nos sentimos perdidos, desconectados, quando nós nos sentimos tendo questões com respeito à nossa identidade, quando nós temos essas experiências, de uma certa forma, nós não sabemos quem nós somos, nós não temos uma noção clara do nosso ego. Então, em sessões de terapia, por exemplo, há sempre uma tentativa de clarear um pouco a identidade, a nossa identidade. Então, de alguma forma, nós estamos tentando encontrar essa identidade, mas aqui, neste caso, nós estamos falando em dissolver a identidade. Então, encontrar a identidade, então dissolver, isso seria uma boa pergunta. Geralmente nós pensamos que as pessoas que não têm uma noção clara de um eu, ou pessoas que estão muito perdidas ou desconectadas, talvez a ideia de dissolver um ego pode ser mais desafiadora, porque elas não sabem exatamente o que dissolver, não tem muita clareza sobre isso, não sabem com o que se identificar. Mas pessoas que têm uma noção muito forte de um eu, uma noção muito forte de identidade, então basicamente isso se torna um grande problema na vida. Você tem uma noção muito forte de eu, se torna uma fonte de conflito com os outros, porque você sempre quer ser o principal, o importante, o maior, o verdadeiro. Então, você acaba tendo muitos problemas com todas as pessoas à sua volta. Então, de qualquer forma, a ideia da noção de um eu é disso que nós estamos falando. Então, vamos olhar um pouco mais de perto na nossa vida. Esse senso, essa noção de um eu. Pense sobre qualquer momento na sua vida, pense nesses momentos especiais da sua vida, quando você sente desafios,
Quando você se sente desafiado. when you feel hurt, Quando você se sente magoado. when you feel lost, Quando você se sente when you perdido. say, I Quando você feel diz, hurt, eu estou magoado, I feel eu pain, sinto dor, I eu feel pain, sinto dor, I feel eu hurt. estou magoado. It really hurt me. Isso realmente I me feel magoou. hurt. Eu So me think sinto about magoado. that. Pense nisso, nessa experiência, When you feel that. quando você sente isso. Let's, for a moment, Por uns it's like instantes, a camera, como se you know, fosse you uma have câmera. a camera facing out, Supor que você and tem then uma you câmera press virada this para little fora, camera você button up there, aperta which aquele that's what I botãozinho do, da and câmera then it faces you. e daí ela se volta para So você. let's face a little bit like that. Então You vamos look fazer um inside pouco isso. yourself Olhe dentro de and você look at mesmo. that clear sense of I feel hurt. Essa noção bem clara de eu me sinto magoado. I feel pain. Eu sinto dor. Trying to find that. Tente encontrar Can you isso. find it? Você consegue encontrar? So as I'm speaking, I want Conforme eu vou everybody to try falando, this. quero que vocês tentem fazer isso. Sit comfortably, Sente-se confortavelmente. reflect inward. Reflita internamente. Lembre-se dessas palavras, desse sentimento quando você diz, eu estou magoado. Who is that? Quem é esse? Observe directly. Observe diretamente. Observe nakedly. Observe de uma forma nua. It's like a very powerful Isso é como lens, como se camera fosse uma lens. câmera, uma lente bastante potente You're zooming in. que You're getting foca, closer, que chega mais perto, se aproxima mais e mais e mais that sense of I, nessa or noção to de that um sense of eu, one who's experiencing the pain. ou nessa noção desse eu que está Closer, experimentando essa closer, dor, closer, cada vez closer, mais closer. e mais e mais próximo, Like com a zoom, camera, como uma some câmera. point you do not see any particular Algum image. ponto em que você não vê nenhuma You imagem see especialmente. simply, you see Você vê pixels simplesmente of light. pixels de luz. You go closer, Você vai closer, mais e closer. mais e mais perto. Then you don't see Então even você those não pixels vê of nem light. mesmo esses pixels de luz. It's just become Isso a se torna space, apenas espaço. a clear, open Um espaço space. claro e aberto. When it becomes a clear, Quando se open torna esse space, espaço claro e aberto, that is the moment esse é o we momento say, em que nós meditation dizemos on que é a dissolving meditação the ego. da dissolução You're do ego. meditating, Você está you're meditando, contemplating você está inward, contemplando looking internamente, non-conceptually, olhando sem looking conceitos, closer, não closer, conceitualmente, closer, cada vez to the mais point próximo, you don't see ao anymore ponto em que a você não sense vê of mais solid esse self senso there, de um eu sólido, you see more like mas você vê just a presence of light, mais como uma pixels of presença light. de luz, And como then pixels de luz. when you go even closer to Quando você that, vai ainda mais then you don't see perto, anything, quando você it's aproxima not ainda mais pixels dessa of light. lente, você não vê You mais just nem simply mesmo see os pixels de luz, você vê space. simplesmente o espaço claro. So, when you experience the clear space, Então, quando você that is experiencia when esse espaço the ego claro, actually é nesse has momento em dissolved. que o ego se dissolveu. So in a way, Então, de certa forma, maybe it's like talvez there are seja like como hundreds and thousands of tenha centenas de milhares de egos aí dentro de você. in a way, De certa that forma, every single pain cada is dor product of é o one produto de um specific ego. ego específico. Or every Ou single cada disease, doença blockages, ou is bloqueio also a product também of são very produtos de um specific ego inside. bastante específico aí dentro de você. Ego, Então, o ego, the sense of self, esse senso de is self, actually a é na creative verdade sense.
é o criador dessas coisas. Nós falamos sobre a realidade, nós falamos sobre aquilo que você percebe. Nós não falamos muito sobre o que você percebe, tem alguma coisa a ver com a percepção de self. Como você se vê é a forma como você vê a realidade. A realidade que você criou não é nada mais do que algo criado pelas limitações, pelas percepções limitadas do self. Essa percepção do self é maior do que a realidade que você criou. Então, a realidade que você tem, ou a realidade na qual você vive, se expandirá. Seu mundo vai se expandir. Seu mundo irá crescer. Seu mundo poderá se desenvolver mais, ser mais claro. Então, há mais uma noção de espaço e de consciência, calor, e uma sensação de liberdade no seu mundo, porque o senso de percepção do seu eu está muito mais expandido do que antes. Então, de certa forma, nós estamos falando sobre a dissolução da dor, ou da dor física, ou a dissolução da dor emocional. A razão pela qual nós somos capazes de desbloqueá-las ou curá-las é porque nós somos capazes de mudar, de modificar a nossa percepção de um eu. Em outras palavras, nós somos capazes de dissolver o ego, expandir o senso de self mais. E por isso, quando esse ego aquilo que esse ego criou também será desconstruído por si mesmo, porque não tem mais ninguém ali se fixando a essa realidade. Então é como eu sempre falo, se você deixar uma nota de $100 na rua, no meio da rua, deixar ali à noite, no dia seguinte de manhã você voltar e tentar encontrar essa nota, possivelmente você não vai encontrar nunca mais essa nota de $100. Por quê? Porque essa nota de $100 se autoliberou. O que isso significa? Que essa nota de $100 se autoliberou. Significa que não havia ninguém mais, estava ali fixada a ela. Por isso, ela se liberou por si mesma. Alguém pegou, porque ninguém estava ali segurando a nota mais, não estava mais fixado essa nota. A razão pela qual os bloqueios, a dor física, a dor emocional, elas ficam ali, permanecem ali por muitos anos, é porque alguém lá dentro está se assegurando de estar continuamente ali e segurando, protegendo. Às vezes não só isso, às vezes as pessoas estão fortalecendo ainda mais, enraizando ainda mais essa dor. O único momento em que nós somos capazes de dissolver essas coisas é quando nós somos capazes de dissolver o ego. Então, dissolver o ego ajuda a dissolver a dor e dissolver o corpo, desconstruir o corpo, desconstruir a dor. Isso acontece porque nós desconstruímos o ego. Então, em algum momento, a liberação é a liberação do ego. Liberação não é liberação de manifestações externas, não das dores, das emoções negativas, mas o senso mais profundo de liberação é de si mesmo, do self, do ego. Nos ensinamentos do Dharma, isso é o mais absoluto, porque o ego, ou a mente que se fixa, é ela que produz cada uma das dores e das emoções. Então vamos fazer uma meditação curta exatamente sobre isso. Eu quero que por alguns instantes vocês
Stop typing. Parem de digitar, de clicar. Take 5 Respire profundamente 5 vezes, bem profundamente. Tome consciência plenamente da quietude do corpo, do silêncio da fala e da espaciosidade da sua mente. Sinta-se profundamente descansando na quietude, no silêncio e na espaciosidade. Essa quietude interna, o silêncio interno e a espaciosidade interna. E tome consciência das referências ao self. Quando você diz, eu me sinto ferido. Quantas vezes você usa essa palavra eu? Quando você fala esse eu de uma forma forte, você se define com essa noção de eu. Ou quanto essa noção de eu se torna forte e se torna fonte de conflito com os outros. Com que frequência isso separa, divide você dos outros? Com que frequência você sente que essa desconexão com o resto do mundo, com essa noção de eu? Este eu, exatamente esse eu, sinta isso. Como você sente? Com que frequência você sente? Como você sente? E gradualmente olhe para dentro, como se você virasse a câmera para você. E observe de forma nua, direta. Então, como se você fosse dando zoom na lente dessa câmera. Cada vez mais e mais e mais próximo. Exatamente nessa noção de eu, onde quer e como quer que você experiencie essa noção. Aproxime essa lente cada vez mais próxima desse eu, com essa lente aberta.
E conforme você se aproxima cada vez mais, essa sensação forte, clara de eu dissolve-se, como se você olhasse para uma imagem e aproximasse a lente cada vez mais, até que essa imagem não exista mais, não existe mais uma pessoa ou algo. Em vez disso, essas imagens se tornam pixels de luz, conforme você aproxima cada vez mais internamente nesse senso de eu. Até mesmo esses pixels de luz acabam dissolvendo-se, se tornam claros como espaço. Eu não só estou dizendo isso, eu quero que vocês todos experienciem isso. Experienciem isso de verdade nesse momento. Eu sinto que não existe essa noção de luz. É apenas luz, pixels de luz, ou até mesmo apenas espaço, espaço claro, presença pura. Se isso é verdade, verdadeiro, repouse aí sem nenhum conceito, sem elaborações. Essa é a meditação sobre a dissolução do ego. Repouse por alguns instantes. Ok, você pode agora abrir os olhos. Então, por alguns instantes, você está claro, há uma presença. Despido, uma presença despida, sem esse eu, esse ego. Então, eu gostaria muito de ouvir agora se você gostaria de compartilhar as experiências de dissolução do ego. Como você se sente? É possível fazer isso? Pense nisso. A relação causal. Se há questões no seu ambiente, se há questões dos relacionamentos, se há uma doença, se há um bloqueio no corpo, se há dor no seu corpo, ou feridas profundas, tudo isso é criado. Tudo isso é criado, não apenas criado, mas sustentados, seguros pelo ego. Enquanto o ego estiver ali, isso tudo vai sobreviver, vai ficar ali continuamente, por um longo tempo. Então, para dissolvê-las, não é que você vai tentar dissolver as situações externas, ou tentar transformar a sua realidade externa. Isso não vai acontecer, a menos que você mude algo dentro. Aquele que criou, ou a menos aquele que está se fixando e não está permitindo que essas situações todas se liberem. Então não há, na verdade, autoliberação. A única forma de acontecer a autoliberação é dissolvendo o ego, aquele que criou, aquele que está sustentando e se fixando a essas situações. Então, se você olhar para qualquer situação na sua vida, uma doença, uma dor, um conflito,
Eles não vão, isso não vai partir ou acabar, a menos que algo dentro de você, esse ego particular, esse tipo de ego que é responsável diretamente, está diretamente ligado, conectado a essas situações, ou esses bloqueios, essa dor, e se você for capaz de mudar esse ego, então o mundo externo automaticamente vai se modificar. Essa é a diferença entre o bom praticante, o bom meditador e o mau meditador. O bom meditador tenta trabalhar no nível do eu, no nível da personalidade. O meditador ruim tenta mudar a situação externa sem fazer qualquer mudança dentro de si mesmo, ou no ego, ou na personalidade. Ele está sempre tentando modificar as situações externas, se desviando dos lugares, correndo das relações, correndo das responsabilidades, fugindo das responsabilidades, evitando a dor, negando a dor. É assim que a maior parte das pessoas faz a maior parte do tempo. Então, o fato de você estar negando isso, você não consegue nunca negar de verdade. O fato de você negar evita que você se livre disso. Negar, suprimindo, é claramente a confirmação de que você não está sendo capaz de se livrar disso. Então, eu não sei por que nós fazemos isso. Porque talvez nós achemos que vai ser possível fazer alguma mudança ali externamente. Mas o fato de você negar ou suprimir confirma que você está preso, que você não está livre, que você não será capaz de se livrar disso enquanto você continuar negando. No momento em que você for capaz de abordar, de tratar esse eu, esse ego, o criador, o que se fixa, o que protege, o que guarda, o que protege, aí, quando você for capaz de fazer essa mudança no eu, então, automaticamente, tudo aquilo foi criado se autoliberará. Essa é a beleza da autoliberação. Ela se vai por si mesma. Porque não tem mais ninguém sustentando, segurando aquilo. Como a nota de $100 na rua. Então, como foi a sua meditação? Não estou vendo muitos comentários hoje. Parece que as coisas estão quietas. Então, como foi sua meditação? Muito bom. Karen, muito obrigado. Steve disse que é um bom começo, isso é ótimo. Talvez não seja tão bom. Alguém diz, ok, solte. Muito bem. Muito bom. Então, basicamente, essa noção de eu, de self, é absolutamente necessário, mas também essa noção de eu é aquele que cria todos os problemas. Se não houver eu, não há problemas. Mesmo, existe uma meditação que diz, quando você tem uma dor de cabeça, visualize você mesmo sem a cabeça. Visualize que você não tem cabeça. Se você conseguir visualizar-se sem a cabeça, então você não tem dor de cabeça. Da mesma maneira, se você for capaz de dissolver o ego, então tudo que esse ego particular criou se dissolverá por si mesmo. A única forma de se conseguir atingir um corpo de arco-íris, a verdadeira cura, porque
há essa mudança nessa noção de eu. Aí o nível, a percepção muda também. Então isso, de certa forma, é como ir para o lugar certo para trabalhar, em vez de ir para o lugar errado para trabalhar, esperar que surjam grandes resultados. Isso não vai acontecer. Então eu espero que esta sessão tenha sido útil. Eu sei que aqui são, sei lá, quase mais de meia-noite já na Índia, aqui na Índia. Eu estou claramente com sono. Agora estou um pouco mais acordada. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar então com as perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, postem aqui e eu vou selecionar algumas perguntas para poder responder na quinta-feira. Então, também não sei exatamente em quantos idiomas está sendo traduzido, mas eu sei que há vários idiomas. Talvez Mariela possa nos dizer em quantos idiomas esse Facebook Live está sendo traduzido agora. Então, talvez nós tenhamos 12 ou mais idiomas nos quais esse Facebook Live está sendo traduzido. Então, quando nós terminarmos essas 7 semanas de ensinamentos, então, nós estamos trabalhando para criar um plano de 10 dias de meditações. Todos os dias nós iremos meditar sobre liberar a dor. Durante 10 dias, todos os dias, nós teremos uma meditação guiada. Nós estamos organizando para que, dependendo do idioma, cada país terá uma pessoa que irá fazer essas meditações guiadas. Eu vou treinar todos e eles vão então fazer essas meditações guiadas. Eu vou começar no primeiro dia e eles continuarão então por 10 dias. Então, eu estou muito animado com isso, nós estamos planejando e trabalhando nos detalhes. Então, conforme nós tivermos mais informações, eu então vou deixando fazer vocês saberem. Então, muito obrigado. Então, tenha uma boa noite, bom dia. Nos veremos em breve. Obrigado. Tchau, tchau.